Vamos para a palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreve Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao versículo 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Deus tem uma palavra para o seu e para o meu coração nessa noite. Está em casa aí com alguém da família perto? Fala para ele, fala, Deus tem uma palavra para você nessa noite, no nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. A gente tem uma necessidade profunda de ouvir o sussurro da Tua voz, que fala ao nosso coração, acalmando-nos, acalentando, Pai, o nosso ser. Pedimos no nome de Jesus que Tua graça seja derramada sobre nossa vida de maneira exponencial, e que nós sejamos tomados pela Tua presença, de uma forma tão sobrenatural, que nós possamos realmente ver coisas e cenários sendo transformados pelo Teu poder. Mas muito antes do Senhor transformar as coisas à nossa volta, muda o nosso coração. Então, diante disso, nós nos submetemos à Tua vontade, à Tua palavra, e pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, no nome de Cristo Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Será que você, como eu, já se perguntou em algum momento da sua vida se realmente Deus se importa contigo? Já perguntei várias vezes ao próprio Deus se Ele se importa de fato comigo. E é um tipo de pergunta difícil de se fazer, dura, dolorosa, e não pelo fato de Deus ouvir a nossa indagação, mas pelo fato de nós termos que pronunciarmos, chegarmos a um grau de sinceridade tão profunda e coragem para nós pronunciarmos e perguntarmos a Deus: Deus, será que Tu te importas de fato conosco? Já se perguntou? Já fez essa pergunta para Deus? Já se encontrou numa situação como essa? E talvez, se nós olharmos à nossa volta hoje, muitos estão se perguntando: Deus, será que Tu te importas com o que nós estamos vivendo? Algumas pessoas estão perguntando aonde Deus está nesse tempo de tantas adversidades, nesse tempo de tragédias, nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de dor. Será que Deus se importa com o que nós estamos vivendo? Talvez essa é a pergunta que uma mãe está fazendo, ou já fez, uma vez que ela teve nos seus braços um filho natimorto. Talvez a pergunta é a tradução das lágrimas de uma criança, de um menino de 11 anos que se debruça sobre o caixão do seu pai. Talvez essa é a indagação ou sentimento de um pai que tem a voz embargada pela falta de sustento dentro da sua casa. Geralmente as dores, quando verbalizadas, elas sempre trazem consigo também um fardo ainda maior, algo do tipo: por que eu, Deus? Por que minha família?
Por que o meu amigo? Por que o meu negócio? Por que o meu trabalho? Por que a minha saúde? Nós constantemente fazemos esse tipo de indagação e às vezes chegamos à concluímos, Deus de fato não se importa comigo. Deus de fato não se importa conosco. E eu não conheço nenhuma alma vivente sequer que em algum momento não tenha levantado aos céus esse tipo de disparate em forma de oração. Eu não conheço uma única pessoa que em algum momento, talvez você seja a exceção a essa regra, mas eu não conheço nenhuma pessoa que em algum momento já pronunciou algo do tipo, Deus não se importa comigo. E aí a gente se agita, nós choramos, esbravejamos, levamos a nossa alma numa rota de desespero, muito maior do que as adversidades que nos rodeiam. Esses questionamentos tomam a nossa alma pela mão e nos leva na direção, nos coloca numa rota, diante de tempestades muito maiores daquelas que estão ao nosso redor. Foi o que aconteceu com os discípulos no texto que nós acabamos de ler nessa noite. Enquanto os ventos rugiam e o mar se encapelava, os discípulos impacientes, amedrontados, gritavam, está lá no versículo 38, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Olha que situação. E quando você olha para esse texto, sim, você tem um bem forte, se nós pudéssemos trocar as palavras, ou trazer uma tradução muito mais literal para os nossos dias, os discípulos estavam falando para Jesus naquele momento, Deus, você não se importa conosco. O nosso destempero, queridos, nada mais é do que o reflexo da angustiante inquietação resultante do medo e da insegurança. Diante disso, nós somos impedidos de ver claramente a bondade de Deus. Esse sofrimento que às vezes indaga, faz a nossa alma indagar e levantar a Deus o questionamento, se de fato Deus é bom, nos impede de ver a bondade de Deus sobre nós. Em muitos momentos nós não conseguimos enxergar sequer um palmo à frente do nosso nariz. E essa é uma realidade da qual nós não podemos fugir, independente da circunstância. Tenha no seu coração a plena convicção, Deus é bom, aleluia. Deus é bom, e as tempestades da vida, as adversidades não anulam em nenhum momento a bondade de Deus. Não é porque você pode estar passando por uma situação adversa, por um tempo de aperto, por um tempo de incertezas, por um tempo de dificuldade, que a bondade de Deus está sendo diluída, de forma alguma. Ei, as tempestades, sem as tempestades, não haveria arco-íris. E nós só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando nós estamos no vale. Só conseguimos enxergar o esplendor do celeste brilho das estrelas na escuridão da noite. Sim, queridos, são nos momentos mais profundos de angústia e dor que nós somos erguidos por Deus para vivermos tempos de milagres. Aleluia! São nesses momentos de dificuldade que a nossa fé é colocada à prova e que nós vemos, mesmo diante da adversidade, o quão Deus é bom, o quanto Deus é bom. Por isso, nessa noite, eu quero conversar com você sobre o tema dessa palavra: acalme-se, tudo ficará bem. Jesus passara o dia todo ensinando sobre o reino de Deus à beira-mar. O texto fala sobre isso. Ao anoitecer, ele fala aos discípulos
para que atravessem com ele para a outra banda do lago da região de Gadara. No inteirinho da travessia, Cristo pega no sono. Ao mesmo tempo em que Cristo dorme, uma terrível tempestade assola a embarcação. Sim, queridos, as tempestades elas chegam assim de repente. Elas vêm quando a gente nem espera, quando a gente menos espera. Elas aparecem sem aviso prévio, sem consultar. Simplesmente elas vêm e às vezes arrebentam com tudo que está pela frente. Já passou por momentos assim? Já enfrentou situações desse jeito? As tempestades elas são inesperadas, elas são perigosas, elas são incontroláveis e até mesmo devastadoras. Mas preste atenção, para toda tempestade que se ergue, existe um Cristo pronto a aquietá-la. Louvado seja o nome de Jesus. Para todo desespero que se levanta, existe um Cristo a nos dizer: acalme-se, tudo ficará bem. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nesse texto é que as tempestades podem atormentar o trajeto, mas não decidirão a chegada. O mar da Galileia era famoso por suas tempestades. Ele é um lago de águas doces, com cerca de 166 quilômetros quadrados. Está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E ele estava cercado por uma cadeia de montanhas. O Monte Hermon, um dos montes mais famosos daquela região, tinha o seu pico coberto de neve durante todo o ano. Ventos gelados descem com fúria de lá e dão com ímpeto nas montanhas, encapelando ondas e gerando tempestades casuais, mas não menos perigosas, aqueles que por ali navegam. Mas talvez você esteja falando: olha, tempestades são de fato momentos difíceis, mas Jesus tem no barco pescadores, homens experientes, homens muito bem lidados com toda a situação no quesito pescaria e por que não dizer no mar. Por que aqueles homens então deveriam ter medo, uma vez que eles são homens experientes? Irmão, minha irmã, não importa o quão experiente você possa ser na vida, tempestades sempre serão tempestades. Elas são grandes demais. Elas se aparentam, elas se mostram diante de nós muito poderosas. E geralmente não sabemos lidar com aquilo que nos causa medo e pavor. Nós simplesmente trememos, pedimos socorro, porque nós não sabemos lidar com aquilo que se mostra grande demais para nós. A magnitude das tempestades revela para a gente a nossa pequenez diante das circunstâncias. Sabe por quê? Porque nós não temos o controle. Mas as tempestades, enquanto nós não temos controle, elas não têm limites. Em muitos momentos nos falta coragem. E as tempestades sobrepujam em poder, se excedem em poder. Por isso elas nos atormentam no trajeto, por isso elas nos roubam a paz, o sossego, a dignidade, a alegria. Sim, meu querido irmão, minha querida irmã, as tempestades podem atormentar o nosso caminho, mas elas não definirão ou não decidirão a respeito da nossa chegada. Sabe por quê? Porque quando se tem Cristo no barco, o destino final é definido por Ele. E se você for comigo para o versículo 35 do texto que nós lemos, a palavra do Senhor nos diz que Jesus chega aos seus discípulos e ele diz o seguinte: vamos passar para a outra margem, para o outro lado. Aí eu faço uma pergunta para você: você entendeu o que Jesus está dizendo ali? Você entendeu o que está acontecendo?
Antes mesmo de começarem o trajeto, Cristo já tinha determinado a chegada. E aí você pode se perguntar: puxa, mas como é isso? Quer dizer então que Cristo já esperava a tempestade? Não só esperava, como a tempestade já estava na agenda de Deus. Cristo já sabia do que aconteceria, porque todas as coisas estão no domínio, no controle de suas mãos. As tempestades atormentam o nosso caminho porque nós não conhecemos, mas não podem pegar de surpresa e não podem atormentar o nosso Jesus, porque Ele governa sobre todas as coisas. Uma vida orientada pela palavra de Cristo não está isenta das tempestades pelo caminho, mas ela tem a garantia de uma chegada segura. Por isso nós precisamos acalmar o nosso coração. Como diz o cântico, né? Aquele cântico antigo, aquele hino antigo: com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Irmãos, você pode olhar para a sua vida nesse dia que se chama hoje, 24 de maio de 2020. Você pode olhar para a sua vida, para o cenário do nosso país, para toda a confusão que o mundo todo está inserido. E talvez o seu coração, como muitos momentos, o meu coração fica apreensivo, fica um tanto quanto entristecido, angustiado por tantas dificuldades, por tantos problemas, tantas confusões, tanta gente entrando em conflito, tanta coisa acontecendo, e nos esquecemos que no nosso barco ou na nossa vida vai alguém que está no controle de tudo, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele está no controle. Por isso a gente precisa acalmar o coração. E por falar nisso, nós precisamos levar algumas coisas em consideração. E uma coisa que eu quero considerar com você é que em alguns momentos as tempestades, elas não são o resultado da nossa vida na contramão, ou quer dizer, nós não sofremos tempestades por desobediência apenas. O texto está falando que aqueles discípulos encararam a tempestade porque eles simplesmente resolveram obedecer a Cristo. Cristo deu uma palavra: vamos para o outro lado. Eles obedecem. E porque eles obedeceram, eles entraram em uma fria. Porque eles obedeceram, eles quase viram a vida pelas costas. Mas deixa eu falar uma coisa para você: quando você obedece a Cristo, mesmo no assolamento na jornada, se sabe para onde vai e com quem vai. Cristo nunca prometeu, nem a mim, nem a você, a nenhum de nós, Cristo não prometeu dias completamente ensolarados. Cristo nunca prometeu vida boa e vida mansa para ninguém. Muito pelo contrário, Ele sempre falou: olha, vocês terão aflições neste mundo, mas o que nós precisamos ter é o quê? Bom ânimo. Por quê? Ele fala: eu venci. Eu venci. Será que não nos falta de fato a concepção ou o entendimento de que Cristo está no controle de todas as coisas? E como diz lá na carta de primeira carta de João, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Uma vez que Cristo venceu, nós também venceremos. Mas há uma necessidade hoje de acalmar o coração e crer que tudo ficará bem no nome de Jesus. Porque as tempestades, elas podem de fato, elas podem nos atormentar no meio do caminho, elas podem sacolejar a nossa vida para lá e para cá, mas elas não decidirão ou não definirão a nossa chegada, porque a nossa chegada é decidida, é definida por Jesus, aquele que de fato rege e governa todas as coisas, inclusive a nossa vida. Segunda coisa que esse texto nos ensina: as tormentas podem perturbar o seu coração, mas não o coração do seu Senhor. Tempestades nos perturbam por uma chegada inesperada. Como eu mencionei, elas chegam sem avisar. É aquele tipo de ataque sorrateiro, aquela invasão indesejada. E a gente fica de fato surpreso e um tanto perdido, porque a gente não espera que um problema bata a nossa porta. Nós não conseguimos lidar com um diagnóstico surpreso.
Nós não conseguimos lidar com o desemprego que chega de repente. Nós não conseguimos lidar com a crise financeira que chega sorrateiramente. Nós não conseguimos lidar com os conflitos no matrimônio, no casamento, entre pais e filhos, que acontecem quando a gente menos espera. E o nosso coração fica perturbado, porque as tormentas vêm e nos pegam de surpresa. Mas elas não podem fazer a mesma coisa com Jesus. As tormentas não pegam Jesus, como no dito popular, de calça curta. Se para os discípulos a tempestade foi uma surpresa, para Cristo, como eu já mencionei, foi um compromisso oficial em sua agenda. O sono de Jesus não era o sinônimo de descaso. O texto nos diz que Jesus estava dormindo na popa do barco, enquanto a tempestade jogava aquele barco para cá e para lá. O texto fala que a água começou a entrar na embarcação e Jesus permanecia ali, quieto, dormindo sobre um travesseiro. O sono, aquele sono profundo, maravilhoso. O sono de Jesus não é sinônimo de descaso, muito pelo contrário, demonstra o controle que Ele tem sobre todas as coisas. Geralmente as preocupações, elas são agentes que roubam a nossa tranquilidade. E se tinha uma coisa que Jesus tinha, e esse texto fala sobre isso, que Jesus tinha de sobra naquele momento, era tranquilidade, total tranquilidade. A perturbação gerada pela tempestade tende a desfocar o nosso olhar. Tanto é que quando você lê o texto, você vai ver que os discípulos, eles ali tentando salvar a embarcação, eles deveriam ter focado na tempestade, eles deveriam ter focado em uma solução para escapar daquele problema, mas não. Eles focam no sono de Jesus. E porque eles focam no sono de Jesus, eles vão até o mestre e eles perguntam: não te importas que pereçamos? O que era para ser um pedido de socorro, soou como uma reivindicação. Sim, irmãos, as tormentas, pior que as tormentas ao nosso redor, são os vendavais que sopram na nossa alma. Pior do que as tempestades que nos jogam para lá e para cá, são as tempestades interiores que muitas vezes destroem o nosso coração. E eu acho interessante nós pontuarmos e ressaltarmos de que pior do que nós não termos, pior do que nós termos uma fé pequena, é nós não termos fé alguma. E Jesus diz lá no versículo 40 àqueles homens: por que vocês são tão medrosos? Como ainda não têm fé? Aqueles homens já estavam andando com Jesus há algum tempo. Eles estavam presenciando já há algum tempo os milagres e o poder que Jesus tinha, mas mesmo assim lhes faltava fé. Pior do que ter uma fé pequena é não ter fé alguma. Eu gosto quando o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele olha para esse texto, ele diz o seguinte: que o maior perigo que aqueles homens enfrentavam não era a fúria do vento ao redor deles, mas a incredulidade dentro deles. Tem muita gente que está passando por tempestade hoje, sabe por quê? Está sendo açoitada, atormentada por tempestades hoje, por causa da incredulidade do seu coração. Gente que escolheu ou separou a palavra de Deus apenas como um tipo de livro das boas sortes, e tem de fato pautado a sua vida nisso, e está faltando no coração fé suficiente que agrada a Deus. E quando a gente fala de fé suficiente, às vezes nós imaginamos que aquela fé é gigantesca, quando a palavra de Deus fala: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor de todas as sementes sobre a face da terra, coisas impossíveis acontecerão. O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem muita gente hoje sendo atormentada justamente porque lhe falta ao coração fé. Mas deixa eu repetir para você: o coração do nosso Senhor não pode ser atormentado. O suposto descaso de Jesus foi para aqueles homens um perigo muito mais denso e sombrio
do que a tempestade. E aí eu quero que você preste bem atenção e anote isso. Meça o Deus que você serve, por suas tormentas, e você afundará. Meça as suas tormentas pelo Deus que você serve, e as tormentas cessarão. Mas já viu que a gente faz o contrário? A gente começa a medir Deus a partir das nossas tormentas, e tem que ser o contrário. Olhe para o Deus que você serve, e quando você olhar o Deus que você serve, as suas tormentas sucumbirão, porque Ele é imensamente mais poderoso sobre toda e qualquer tormenta. Não há tormenta que surpreenda Cristo, não há tempestade que roube a paz do nosso Senhor, não há vendaval que saculeje Jesus de hipótese alguma. O vento que tende a nos trazer pânico é o vento que balança Jesus para ele dormir. Já fez criança dormir? Eu fiz 3. Não, na realidade, se contar mesmo são 5, porque de RPR eu acabei fazendo eles, balancei eles muito tempo, fazendo eles dormir também. Então, já fiz criança dormir, saculejo, você balança. De RPR, de vez em quando eu soprava no olho deles, que eles não dormiam de jeito nenhum, soprava com força para ver se eles dormiam. Mas já fez criança dormir? Você balança. Então você vai ninando. Queridos, enquanto aqueles discípulos estavam sendo perturbados pela tempestade, Jesus estava sendo acolhido por ela, no sentido de fazê-lo dormir. Eu não sei qual a tempestade que hoje atormenta a sua vida. De forma global, a humanidade está passando por um momento de tormenta, que inquieta o nosso coração, mas não inquieta o coração do nosso Deus, não inquieta o coração do nosso Jesus. Sabe por quê? Porque Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, acalme-se. Tudo ficará bem. O final da história vai ser glorioso. O final da história vai ser majestoso. Mas há uma necessidade de nós nos acalmarmos. Terceira coisa que esse texto nos ensina: maior que o bramido das duras ondas é a voz daquele que tudo criou. Você consegue ouvir a composição sonora dessa ópera majestosa? O alarido do grande temporal de vento, o estardalhaço do bater das ondas, o grito de desespero dos tripulantes. A 9ª sinfonia de Beethoven é canção de ninar se comparada com a orquestração da natureza que os discípulos de Jesus estão vivendo naquele momento. Mas enquanto esse som turbulento, majestoso, que incomodava, que gerava pânico no coração daqueles discípulos, trovejava e saculejava aquele cenário, havia uma voz que ao surgir fez silenciar todo o som à sua volta. Versículo 39 nos diz que ele, Jesus, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. Quem os discípulos têm no barco não é apenas um sábio rabino judeu do primeiro século. Os discípulos têm no barco o Criador e sustentador de todas as coisas. A mesma voz que criou o universo disse à tempestade: acalme-se, fique quieto. A mesma voz que trouxe tudo à existência sussurrou no coração daqueles homens paz e calmaria. A mesma voz que disse: haja luz, é a mesma voz que hoje está falando comigo e com você: acalme-se, tudo vai ficar bem, a tempestade vai passar, acalme-se. A mesma voz que disse: haja isso, haja aquilo, que na criação proclamou e as coisas passaram a existir, é a mesma voz que hoje fala ao meu coração de uma forma maravilhosa e diz: aquieta-te, fique calmo, tudo ficará bem. Ao manifestar o seu poder,
Nós não temos mais um Jesus adormecido no rugir da tempestade, mas nós temos uma tempestade emudecida ante o rugido do leão da tribo de Judá, porque toda tempestade que se levanta, ela tem que ouvir a voz do Senhor que brada: aquieta-te, acalme-se, tudo ficará bem. O Jesus que dorme é o Jesus perfeitamente homem, 100% homem. O Jesus que fala é o Jesus 100% Deus. Marcos aqui nos revela as duas naturezas de Cristo, os dois lados de uma mesma moeda. O evangelista Marcos nesse texto está nos apresentando o Jesus Salvador e o Jesus Senhor em plena ação e atividade. O bramir das ondas não poderiam ser maiores do que a voz daquele que governa, inclusive as ondas. Salmo 29, a palavra do Senhor nos diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, e a voz do Senhor é cheia de majestade. O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, e o Senhor abençoa o seu povo com paz. Não é sem razão que o Evangelho de Marcos nos apresenta Cristo como rei, porque é esse mesmo rei que governa sobre todas as coisas para sempre. Não é sem razão que nós encontramos esse texto, esse mesmo rei que tende a abençoar o seu povo com a sua plena e verdadeira paz. Nessa noite, Cristo fala comigo, Cristo fala com você: acalme-se, tudo vai ficar bem. Acalme-se é a voz que troveja, é a voz que fala e que aquieta toda aquela tempestade. É a mesma voz hoje que fala no seu coração: aquieta-te. A mesma voz que talvez para alguns hoje está sussurrando: tudo vai ficar bem, meu filho, tudo vai ficar bem, minha filha. Para alguns ele está bradando: acalma, tudo vai ficar bem. Essa voz precisa de fato ser ouvida no nosso coração, ser ouvida nos recônditos da nossa alma. Cristo silenciou a tempestade para que os seus discípulos pudessem de fato ouvir a sua voz. Quero chamar o pessoal do louvor para cá. Sim, meus irmãos, nós ficamos boquiabertos como os discípulos. Como eu já mencionei, o versículo 41: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E diante dessa palavra, eu estou respondendo talvez a pergunta que muitas pessoas estão fazendo nessa noite. Fizeram nessa noite, ou já fizeram em algum momento durante todo esse processo que nós estamos vivendo. Deus se importa com você. Deus se importa conosco. Do contrário, Ele não teria vindo até nós. Nós podemos mencionar aqui o grande versículo, o grande texto áureo das Escrituras, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele envia o seu Filho. Se Ele não se importasse, Ele não teria vindo até nós. Cristo podia ter continuado a dormir, Ele poderia ter mandado aqueles homens pararem de importuná-lo, e até mesmo dado uma lição neles, mostrando-lhes a imaturidade que possuíam. Mas Cristo não fez isso. Com toda a paciência que só alguém que se importa tem, Jesus respondeu à pergunta. Ele fez calar o temporal, como eu já mencionei, para que os discípulos ouvissem claramente a resposta. Jesus respondeu calmamente de uma vez por todas o dolorido dilema do ser humano: onde Deus está em meio às tempestades? Ele está no lugar que Ele sempre esteve, no nosso barco, na nossa vida,
nos ouvindo, cuidando da gente, curando. Em alguns momentos Cristo está fechando portas, você está reclamando, é livramento, é sinônimo da bondade de Deus para com você. Onde Deus está lá transformando situações, está lá nos socorrendo, está lá mostrando sua bondade. Nem tudo aquilo que a gente vê como, me permito usar uma palavra um pouco mais pesada, como desgraça de fato, é peso sobre a nossa vida. Adversidades vêm como ferramentas ou canais para que a nossa vida seja abençoada por Deus. A gente precisa fazer uma única coisa: acalmar e crer que tudo ficará bem. Você em casa, eu sei que a gente tem uma relação audiovisual, mas você está me ouvindo com certeza. Feche os seus olhos. Nós vamos cantar uma canção. Daqui a pouquinho nós vamos orar juntos, no nome de Jesus. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita em meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O mar vem pra me confundir, ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, em tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Acalma, Deus, o nosso coração nessa noite. Quantos de nós estão vivendo momentos de tormenta, de tempestades? Nós olhamos à nossa volta e o nosso coração fica desesperado, uma vez que nos falta realmente a percepção de que o Senhor está no controle. Mesmo entendendo, mesmo muitas vezes aprendendo a respeito disso, nos falta realmente a confiança plena de que o Senhor está no controle de tudo. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor acalme o meu coração, que o Senhor acalme o coração dos meus irmãos e irmãs, e que como povo de Deus, a gente confie de fato e de verdade que tudo ficará bem, não pelo nosso esforço, não pelo nosso mérito, mas única e exclusivamente pela ação do Senhor em nossa vida. Nós cremos de todo nosso coração
que o Senhor é bom e nenhuma tempestade pode diluir a tua bondade. No nome de Jesus nós clamamos. Deus, sopra, Senhor, sussurra, brada em nosso coração calmaria, paz, e que nós possamos acalmar, crendo que tudo ficará bem. O final da história não é determinada pelas tormentas, pelas tempestades, mas é decretada pelo Senhor. Então, no nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor acalme o nosso coração. No nome de Jesus, que o Senhor acalme, Senhor, a vida à nossa volta, e que mesmo que a vida pareça desabar, nós confiemos no Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Nós oramos assim, confiados no nome de Cristo Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Jesus te sustente, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, e que essa palavra simples, ela realmente encontre lugar no seu coração, e que diante de todas essas tormentas, você possa de fato entender que Deus está no controle. Mesmo que você possa falar onde o Senhor está, Deus parece que sumiu, desapareceu. Não, Ele está no lugar que Ele sempre esteve, cuidando de você. Então acalme o seu coração, fique tranquilo, tudo ficará bem, no nome de Jesus. Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a virtude e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, hoje e sempre, e todos os abençoados aí em casa possam dizer amém. Deus te abençoe no nome de Jesus.